posso escalar isso aqui, falando da redução dimensional, né? Da redução mecânica, redução dimensional de quadros, só para ter um exemplo concreto de quadros, fizemos, quer dizer, o quadro sendo o setor bosônico, o setor vetorial é fácil. Um escalar não tem redução, o escalar é o próprio escalar, né? O escalar ele não perde componente. Agora o vetor, os tensores, então, nós já compreendemos como isso aí pode funcionar. Vamos pensar agora um pouquinho no espinor, né? Porque tem um espinor de SO3, né? Na verdade, o espinor de SO3 é o espinor de SO2, né? Então nós sabemos, né? Nós temos lembrando lá dos cursos anteriores, né? Gravados, alguma coisa, nós temos a álgebra de Clifford de 3 dimensões, então nós temos 3 dimensões euclidianas, né? Então só para lembrar, quando a gente tem um espaço, né? Um espaço, vamos colocar assim, espaço space, vamos chamar de espaço S. Um espaço S, né? Que tem a dimensão D, não importa se a dimensão é euclidiana, se a dimensão tipo de quadro, um espaço com dimensão D, então os espinores que pertencem a esse espaço são objetos 2 elevado à parte inteira de D sobre 2, componentes complexos. Componentes complexos. Tá? Então, quer dizer, um espinor tem. Então, se eu estou em 3 dimensões ou em 2 dimensões, né? Se eu estou em 3 dimensões, a parte inteira é 1. Se eu estou em 2 dimensões, a parte inteira é 1. Então, os espinores de 2 e de 3 dimensões, eles compartilham este número de componentes. Então, 1 mais 2, né? Vamos pensar em dimensões euclidianas. Então, se eu pegar, vamos botar assim, então, 1 mais 2D, né? E 1 mais 3, 2 dimensões euclidianas. Então, 3 dimensões, D igual a 3 e D igual a 2. Euclidiano, claro. O espaço euclidiano 2-dimensional e o espaço euclidiano 3-dimensional, ambos compartilham, né? Compartilham os espinores. Todos vão ter espinores, né? Todos esses espaços têm espinores com 2 componentes complexas. Mas, claro, o setor de rotações é diferente. Deixa eu apagar aqui um instantinho. Só lembrando lá, quando a gente falou dos espinores em 2 dimensões e 3 dimensões, em associação dos espinores, nós falamos da álgebra de Clifford, das matrizes gama, né? Então, em 3 dimensões, né? Em 3 dimensões euclidianas, nós temos as matrizes gama I. São matrizes 2 por 2. Então, são 3 matrizes, estão botando o índice maiúsculo. 3 matrizes, todas são hermitianas, e essas 3 matrizes satisfazem essa relação aqui. O anticomutador de gama I com gama J dá para nós 2 vezes delta J vezes a matriz de identidade. Tudo 2 por 2. Então essa é a álgebra de Clifford em 3 dimensões euclidianas, né? Então, claro, a gente pode realizar isso, né? Pensando, pegando a matriz gama 1, 3 matrizes hermitianas que têm um quadrado, na verdade, isso aqui está dizendo que as matrizes distintas anticomutam e as matrizes iguais, quer dizer, gama I ao quadrado vai dar 2 vezes gama I ao quadrado igual a 2 vezes a identidade. Então, cada matriz gama satisfaz o quadrado dela sendo a identidade. E gama I, gama J é igual a gama J, gama I, sempre que o I for diferente de J. Então, claramente, as 3 matrizes de Pauli fecham exatamente essa álgebra.
nós podemos associar as 3 matrizes gama como sendo sigma 1, sigma 2. Sigma 3. São 3 matrizes cujos quadrados dão a identidade que anticomulgam entre si e todas elas são euclidianas. E aí a gente lembra também, nos nossos cursos, né, que no espaço desse tipo, né, os geradores das rotações, as matrizes geradoras das rotações, elas são um comutador, basicamente os geradores das rotações, as matrizes geradoras. Eu vou pegar então uma rotação em torno as matrizes sigma, né? Se fizer uma rotação gerador, que é a matriz de rotação em torno do eixo sigma x, ela vai ser, então, isso aqui é sigma, as matrizes sigma, né? Gerador das rotações, elas são os computadores, basicamente, os computadores das matrizes gama, vou colocar assim, né? Então, eu já tinha visto isso. Então, nesse espaço aí, se eu for fazer uma rotação em torno do eixo do x, ou seja, se eu for fazer uma rotação em torno do eixo dos eixos, então basicamente é isso aqui. As minhas rotações, a minha matriz de rotação, ela vai ser aqui, eu posso fazer, na verdade, sigma x sobre 2, eu faço aqui, para lembrar, nós já tínhamos as nossas matrizes de rotação. Então, se eu fizer uma rotação em torno do eixo I, então a matriz vai ser sigma I sobre 2. São geradores, né, das rotações no espaço plural. São geradores de S e O. A gente já viu que as transformações infinitas, as transformações exponenciais, perdão, de S e O são I, o gerador, o ângulo de rotação, o eixo em torno do qual eu faço a rotação de um ângulo θ, e aqui as matrizes. Então, o gerador. A matriz sigma x, ela faz uma rotação no plano YZ. A matriz sigma y faz uma rotação no plano ZX e a matriz sigma z faz uma rotação no plano XY. Então, eu sei como os espinores reagem quando essa gente vai então como os espinores reagem. São os espinores de 3 dimensões. Então, sigma alfa, vai ser a matriz S alfa beta, como nós tínhamos falado na hora de estudar a transformação daquele tensor. São as transformações de SO2 para os espinores de SO3, onde a nossa matriz S, então, é aquela matriz que eu tinha dado ali para vocês. Exponencial e beta e sigma sobre 2. Agora, se eu estou em 2 dimensões diretas, se nós estamos aqui em 2 dimensões, então a nossa álgebra de Clifford, em 2 dimensões, eu só tenho os eixos sigma x, só tenho os eixos x e y. Então, eu vou precisar apenas de 2 matrizes gama i. Vou pegar 2 matrizes gama i, tais que elas têm que ser Schmittianas. Essas matrizes são um quadrado igual a identidade, também 2 por 2. E essas, agora, o I e o J vão de 1 a 2. Então, as matrizes anticomulgam quando elas forem diferentes. Então, nada me impede de eu pegar gama 1 igual a sigma x e gama 2 igual a sigma 1. Seria a álgebra de Clifford, né, por exemplo, não é a única escolha. Eu poderia pegar sigma y e fazer igual. Se eu pegar 2 matrizes de Pauli, eu consigo fechar a álgebra de Clifford de 2 dimensões. 2 delta e J e aqui a identidade também 2 por 2. A questão é que o espinor tem 2 componentes, como o espinor de 3 dimensões também tem 2 componentes. Mas o espinor de 3 dimensões, ele sabe que ele está em 3 dimensões porque ele pode sofrer uma rotação em torno do eixo do x e uma rotação em torno do eixo do z. Tem um eixo z de exposição. Os espinores de espaço euclidiano bidimensional, eles não sabem do plano, eles só sabem que vão sofrer rotação no plano XY. Eles só tem uma rotação, só tem um gerador só de rotação, quer dizer, basicamente a rotação
que eles vão sofrer é a rotação. Se eu faço uma rotação no plano XY, é uma rotação em torno do eixo dos eixos. Então, o único gerador da rotação é o sigma z sobre 2. Né? Se eu escolher essa base aqui, né, x e y, é um gerador que fica da rotação em torno do eixo dos eixos, é isso aqui. Então, aqui eu tenho 3 geradores de rotação, que eu tenho rotação, né, em torno de um eixo M, que é tridimensional. Lá eu tenho uma rotação só, a única rotação que eu posso fazer no plano XY, então só uma rotação em torno do eixo dos eixos. Então o único gerador que eu tenho à disposição é esse gerador de rotação. Então o nosso campo espinorial, ele, que é um espinor em 3 dimensões, é também um espinor em 2 dimensões. E a única coisa que vai caracterizar é o fato dele sofrer, quer dizer, no caso do espaço euclidiano tridimensional, quer dizer, as rotações elas estão ligadas a SU2. São 3 rotações independentes de SU2. Agora, quando eu pegar o espinor em 2 dimensões, eu só tenho uma rotação, que é a rotação do plano XY. Então, se eu tenho um único gerador, eu tenho um grupo abeliano. Então, a minha rotação, na verdade, é o meu grupo espinorial, que é o único. Só tem um grupo espinorial. Se a gente olhar bem essa matriz aqui, ó, se eu pegar o que é essa rotação aqui, quem é o gerador do espaço espinorial das rotações no plano? É a matriz S, que vai ser exponencial de θ. Mas agora, eu só tenho, vou fazer a rotação em torno do eixo dos eixos. Então, eu teria N chapéu, escalar sigma sobre 2. Mas só que agora eu estou no espaço bidimensional, então meu plano eu só posso fazer rotação em torno de um eixo, que é o eixo 0, 0, 1, em torno do eixo dos eixos. Então, automaticamente, aqui se seleciona a matriz sigma z sobre 2. Vou botar o θ sobre 2 aqui e o sigma z. Como essa matriz aqui é diagonal, então, claro, a exponencial dela é diagonal também. Os autovalores são 1 e menos 1. Então, essa matriz aqui vai ficar exponencial, no caso, exponencial de θ sobre 2, 0, 0. Exponencial de menos I sobre 2. Então, é essa matriz aqui, né? Se a gente eleva uma matriz, né, diagonal, faz a exponencial de uma matriz diagonal, eu vou elevar, vou ficar exponencial de cada elemento diagonal. Cada expansão em série vai ficar sigma z ao quadrado, sigma z terceira, mas aqui é 1 e aqui é menos 1, então vai ficar a série do θ sobre 2 e a série do menos θ sobre 2. Então isso aqui é como um espinor bidimensional se transforma. Então ele se transforma numa fase. O componente, então, esse espinor aqui, ele vai ter, quer dizer, o psi1' vai ser exponencial de θ sobre 2, psi1, e o psi2' vai ser exponencial de menos θ sobre 2. Então, essas são as transformações. Então, cada componente é como se as duas componentes tivessem cargas opostas, segundo rotação. Carga, vamos dizer assim, carga de rotação, né? Então, isso aqui é o papel de vocês. Nessa representação também, que eu escolhi para as matrizes de gama, da álgebra de Griffith, matrizes de Dirac em 2 dimensões. Eu peguei sigma x, sigma y, e deixei a rotação como sendo sigma z. Com essa representação explícita das matrizes gama, as rotações. Então, mas de qualquer maneira, a rotação depende de uma fase, e como vocês observam, as duas componentes não se misturam. Eu tenho, quer dizer, uma rotação, ela não mistura a componente psi1 com a componente psi2, diferentemente de 3 dimensões. Quando eu pego aquela matriz S, psi1' vai ser S1, 1, psi1 mais S1, 2, psi2. Psi2' vai ser S2, 1, psi1 mais S2, 2, psi2. Então, psi1 e psi2 se misturam sob rotações. Aqui não. Psi1 não se mistura com psi2.
dois setores independentes. O psi1 fica com psi1, o psi2 fica com psi2. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que o meu grupo de rotação do setor equatorial, ele se decompõe em duas somas elétricas, né? Ele tem esse setor aqui e esse setor aqui. Quer dizer, eu quebrei em duas representações irredutíveis que não se acoplam a rotação. Então, a rotação é uma fase, sendo que o espinor, a componente psi1, ela tem carga positiva e a componente é a mesma transformação, é exponencial de beta sobre 2, só que uma tem carga mais 1 e a outra tem carga menos 1. Então, esse seria o padrão de rotação de um espinor bidimensional. O grupo ele se transforma segundo um grupo com 1, diferentemente do caso tridimensional, com a transformação. É um S2. Então, essa é a distinção dos dois espinores. Mas em termos de componente, nada muda. Os dois espinores têm o mesmo número de componentes, né? 2 e 3 dimensões, compartilham os mesmos espinores. Depois, 2 e 3, né? Depois, 4 e 5, 6 e 7, 8 e 9, 10 e 11. Então, os espinores eles vão sempre pares, né? A álgebra de assim, 2n, dimensão 2n, dimensão 2n mais 1, ambos vão compartilhar os mesmos espinores. Esses espinores aqui são duas elevadas aqui, no caso de 2 dimensões e de 3 dimensões, depois é o 4 dimensões e 5 dimensões. Então é sempre isso aqui, 2n mais 1. Bom, então, depois a gente precisar, a gente faz mais alguma coisa. Agora vamos olhar aqui o seguinte. Então, vamos dizer então que nós vamos pegar uma situação, então nós estamos tentando olhar do ponto de vista da redutibilidade, a redução de tensores, né, de 3 dimensões euclidianas para tensores de 2 dimensões euclidianas. Então nós vemos que os vetores se quebram em vetor mais escalar e os tensores vão apresentar tensores, vetores. O tensor simétrico, né, vai apresentar um vetor. Imagina que eu pegasse um tensor assim, imagina que eu pegasse esse tensor aqui, T, I, J, K, em 3 dimensões. Olha, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 componentes. Pensando que isso aqui é S sobre. Os índices maiúsculos são de 3 dimensões, então 27 componentes. Agora, se nós vamos fazer as reduções dimensionais, então eu posso ter todos os índices confinados às 2 dimensões. Então eu posso reduzir a um T, I, J, K. Todos os índices. Depois eu posso ter os dois, vamos organizar se todos os índices estão nas 2 dimensões. Depois eu posso ter o primeiro índice nas 2 dimensões e o terceiro índice 3, K igual a 3. Como esse tensor não tem propriedades de simetria, então esse vai ser tudo. Depois eu posso ter, quer dizer, eu posso ter os 3 índices em 2 dimensões. Depois eu posso ter 2 índices em 2 dimensões. 2 índices em 2 dimensões significa TIJ3, significa TI3K e significa 3T3JK. Então essa é a situação onde eu tenho um índice na terceira componente, na terceira direção, e 2 índices nas duas dimensões, as 2 dimensões planares. Depois eu posso ter um índice, TI, apenas um índice na dimensão planar, então I. Aí eu tenho que ter aqui 3, 3. Posso ter T3 e 3 e posso ter T3, 3I. Vou ter apenas um índice. Como não tem propriedades de simetria em princípio nenhuma, eu não posso dizer que esse cara é igual a esse. Se houvesse propriedade de simetria, T3 seria igual a T3I, mas em princípio não é esse o caso. E depois eu posso ter os 3 índices ao longo da componente C. Bom, tem que ter 27, né? Aqui tem 2 vezes 2, 4, vezes 2, então aqui eu tenho 8 componentes. Aqui eu tenho 2, né? 2 vezes 2, 4. 4 e 4, 8, 4, 12. Então aqui eu tenho 12 componentes. Aqui eu tenho 3
2, 4, 6. 6 componentes, né? Porque esse I vai em 2, e aqui eu tenho uma componente. 8, 20, 26, 27. Então, faz 27 componentes estão decompostas dessa maneira. Então, significa que esse tensor aqui, ele vai se reduzir a um tensor de rank 3 em 2 dimensões. Então, vai se reduzir agora. Então, isso aqui é a situação euclidiana dele. Em 3 dimensões. Agora, do ponto de vista do E2, ele vai se decompor num tensor de rank 3, com as mesmas propriedades que esse, ou em princípio geral. Depois, ele vai se decompor em 3 tensores de rank 2. Então, eu teria aqui 3 tensores de rank 2. É como se eu tivesse esse cara aqui, não sei se esse cara aqui é um tensor, vamos chamar de PIJ. Esse cara aqui é um tensor que eu posso chamar de UIJ. Esse cara aqui é um outro tensor, que eu ponho com UI, nada, pode ser o IJ, PI3J, então faz, né? Só porque eu mantive o cara ali, não tem nada a ver. E aí aqui um outro tensor independente, também com 2 índices, que eu vou chamar de WIJ. Então, a decomposição desse tensor me daria 3 tensores de rank 2. Depois, eu poderia ganhar 3 vetores independentes. Isso aqui é um vetor do ponto de vista sobre um índice I só. Então, eu posso ter 3 vetores independentes, né? Vamos chamar de um vetor alfa I, um vetor beta I e um vetor gama I. E depois um escalar. Vamos chamar esse cara aqui de um escalar S. Então, é o que a gente já tinha visto, né? Então, aqui dava 2 vezes 4 vezes 2, 8. Aqui dá 4, 4, 8, 4, 12. 4, 2, 2, 2, 4, 2, 6. Então, os 27 componentes. Então, o que é um tensor de rank 3 no mundo tridimensional? Ele pode gerar tensores de rank 3, um tensor de rank 3, tensores de rank 2, vetores e um escalar em 2 dimensões. Tá claro? Então, isso aí é só a redução do ponto de vista tensorial. Então, no fundo, o que nós estamos fazendo aí? Uma técnica de teoria de grupo chamada a redução das representações irredutíveis de um grupo segundo representações irredutíveis do seu subgrupo. Então, SO3 é o grupo, SO2 é o subgrupo. Né? Então, eu tenho SO3 aqui. Aqui eu estou botando aqui SO2, porque isso aqui é no espaço exterior. Do ponto de vista do espinor, o que é o espinor de 3 dimensões, ele vai ver a rotação SO2. E o espinor de 2 dimensões vai ver a rotação U1. Mas a gente está olhando lá para o setor bosônico, o setor de vetores. Então, do ponto de vista dos vetores, o espaço euclidiano, o grupo dele é o SO3. E aqui, do ponto de vista dos vetores, o espaço é o SO2. SO2 é o setor espinorial. E aqui, o 1 é o espinor, o setor espinorial também. Então, o que nós fizemos aqui foi pegar um objeto de SO3 e quebrar em representações de SO2, certo? Isso, por exemplo, é uma técnica muito importante, aqui é o caso assim, mas, por exemplo, quando a gente faz teoria de grande unificação, quando a gente vai estudar, por exemplo, qualquer modelo, na própria teoria eletrofrágil, quando a gente pega o grupo SO2 e 1, depois eu vou estudar a carga elétrica, SO2, 1, com a quebra espontânea de simetria, se reduz a 1 eletromagnético. Então, nós vamos classificar os objetos de carga eletromagnética segundo as representações de SO2 e 1. Numa teoria de grande unificação, por exemplo, onde o meu grupo grande unificado eu unifico todo o modelo padrão dentro de um SO5, aí eu tenho que depois observar como os objetos de SO5 se escrevem em função de SO3 e SO2. O 1, que é o subgrupo do modelo padrão dentro da grande unificação SO5. Então, essa técnica de saber pegar um objeto do grupo grande, né? Eu tenho um grupo G. E desse grupo G eu tenho um subgrupo H. Então, eu conheço as representações de G e vou agora decompor as representações de G segundo as representações de H. Então, eu vou pegar uma representação irredutível de G e vou quebrar como uma soma direta
de representações irredutíveis de H. Foi o que nós fizemos ali. Nós pegamos um tensor geral de rank 3, segundo SO3, e decompusemos numa soma direta de representações irredutíveis de SO2. Então, deu várias representações. Deu uma representação tensorial, 3 representações tensoriais de rank 2, 3 representações vetoriais de 3. Então, aqui a gente vê que a gente vai ter um monte de componentes. Então, os escalares só aparecem basicamente um. Muito bem, deixa eu apagar isso aqui, eu acho que eu posso apagar. Então, isso aí vocês podem generalizar, né? Não tem erro, é só saber. Não, questão só de saber renomear os índices. Né? Muito bem. Vou fazer agora uma segunda hipótese, que é bastante razoável. Né? É uma hipótese de trabalho, é um modo particular de se fazer redução dimensional, que é muito utilizado para muitos propósitos, mas que não é o mais geral. Nós não vamos supor que a dimensão, não vamos supor que nós queremos olhar a física de 2 dimensões como sendo uma projeção de uma física mais robusta em 3 dimensões. Nós não vamos fazer uma suposição, nós vamos fazer redução. Estamos fazendo uma redução dimensional por vou botar o nome dos autores porque ela tem um nome na literatura. Ela ficou, como se fosse redução dimensional segundo. Então, a redução segundo Kremer-Scherk. Essa redução dimensional, ela pressupõe que nós vamos sair de um espaço de dimensão mais alta para um espaço de dimensão mais baixa. Vamos supor que todos os campos independem das coordenadas extra. Então, nesse caso, nós estamos saindo de E3, estamos indo para 2 dimensões. Então, nossos campos, aqui eu vou botar um campo genérico, na escalar, um campo qualquer, uma representação qualquer de SO3, que depende de T, X, Y e Z, ele vai ser olhado do ponto de vista das 2 dimensões como sendo um campo φ que depende de T, de X e de Y. Ou seja, a derivada Z de qualquer campo é identicamente zero. Então, vamos supor que os campos, vamos fazer isso aqui. A hipótese de redução não é muito mais a hipótese de redução é que qualquer campo independe da coordenada extra, da coordenada Z. Eu estou indo de 3 dimensões para 2 dimensões. Então, a minha coordenada extra é uma só. Então, independe. Eu poderia, se eu for fazer uma redução de 4 para 2, eu posso supor que não depende das 2 coordenadas extras. Esse esquema de redução dimensional que nos ensina algumas coisas. É um modo de você perceber, não é o único modo. Você poderia fazer uma redução dimensional, por exemplo, que eu vou falar na próxima aula, por compactificação, dizendo a terceira componente, ela não é uma componente exatamente, eu não excluo a dependência, mas eu estou introduzindo uma espécie de uma compactificação. Então, é como se, o que significaria a compactificação? Que a terceira componente Z, ela seria limitada, ela iria de 0, sei lá, até um certo valor, até um certo L. Então, isso significaria que em cada ponto do meu espaço, né, eu teria um ponto XY, e a esse ponto XY eu associaria uma terceira dimensão, que é uma dimensão como se fosse assim, uma dimensão compacta. Então, seria assim. Haveria uma dimensão, quer dizer, a dimensão Z, ela vai de 0 até L. Então, é como se eu tivesse o meu espaço entre duas placas, né? Limitado por um hiperplano Z igual a 0 e um hiperplano Z igual a L. Eu diria que eu faria a minha física aqui, poderia impor condições de contorno. Quando a gente diz que a dimensão é compacta, eu imponho condições de contorno, dizendo que o campo aqui é identificado com o campo ali, o que faz essa dimensão ter um papel compacto. Na próxima aula, nós vamos falar sobre essa redução dimensional por compactificação. Estou falando de uma dimensão compacta. Não é o caso aqui.
Aqui a redução dimensional é feita segundo a premissa de que não há dependência nas coordenadas chamadas coordenadas extras. Então, nesse caso, não há dependência em Z. Todo qualquer campo independe de Z. Então, essa aqui é a nossa premissa. Essa aqui é a nossa hipótese, né, de redução. Essa hipótese é boa para certas propostas. A gente pode fazer uma investigação. Pode ser que eu tenha exemplos, a gente pode ter exemplos de situações em que uma física em dimensão mais baixa, ela seja justamente a projeção de dimensão mais alta, né? Não é fazer Z igual a zero. Eu não estou pegando um setor da física tridimensional. Estou dizendo que não existe dependência na terceira componente. É uma coisa isso, é dizer, eu vou pegar tudo em 3 dimensões e faço Z igual a zero. Não estou dizendo isso. Fazer Z igual a zero significa que você está pegando tudo em ponto. Uma função, ela pode ter um valor, quer dizer, a derivada da função pode não ser zero naquele ponto Z igual a zero. Não é o caso aqui. Eu estou dizendo que não há dependência na terceira componente. Então, eu não estou pegando a seção Z igual a zero do problema tridimensional, não. Se eu pegasse a lei de Coulomb, se eu pegar, por exemplo, o potencial de uma carga situada uma carga, em 3 dimensões, então potencial estático, φ de x, y, z, né? É alguma coisa do tipo, potencial 1 sobre r. Então ele é 1 sobre raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Então isso seria o potencial 1 sobre r em 3 dimensões. Então uma coisa é eu pegar z igual a zero. Pego z igual a zero, então o meu potencial seria 1. Então 1 sobre r em 3 dimensões, eu pego z igual a zero, isso aqui vai dar 1 sobre raiz de x2 mais y2. Agora, uma outra coisa é eu querer chegar a um potencial, quer dizer, a partir da lei de Gauss, chegar, a partir dessa equação aqui, Laplaciano de φ, chegar a uma situação que eu não tenha dependência da coordenada z. Uma coisa é resolver esse problema, deixa eu colocar assim, só para deixar bem clara a situação. Uma coisa é eu resolver esse problema aqui, Laplaciano em 3 dimensões, tirar, por exemplo, a função de Green do Laplaciano em 3 dimensões. Então, você vai dar o delta 3 de x. Isso que é o problema da função de Green do Laplaciano em 3 dimensões. Uma outra, aí eu tiro a função de Green do Laplaciano em 3 dimensões, que é isso aqui. 1 sobre r. Se eu agora pego, então peguei essa função de Green em 3 dimensões, z igual a zero, então tá, geral. Se eu pegar z igual a zero, g é 1 sobre raiz quadrada de x2 mais y2. Agora, outra coisa completamente diferente é eu pegar esse problema aqui. Aqui não é mais delta 3, é delta 2. E aí, se nós calcularmos essa função de Green aqui, ela vai dar log da raiz de x2 mais y2. Porque não tem nada a ver com fazer z igual a zero. Então, esse aqui é uma situação em que eu estou pegando uma seção z igual a zero de um problema que é genuinamente tridimensional. O fato de você ter um delta 3 aqui, uma derivada a mais aqui, me deu esse comportamento do potencial. O potencial cai por 1 sobre r. Agora, quando eu mudo a dimensão, eu esqueço a coordenada z, não tem nenhuma dependência z, então dz é zero, e o que eu tenho aqui é o delta 2, então o meu problema é genuinamente bidimensional. A função de Green, ela tem um comportamento completamente diferente. Ela cresce com a distância logaritmicamente. Então, esse caso aqui não é o z igual a zero. Esse caso, eu estou querendo colocar que a situação é diferente nesse sentido. Uma coisa é você ter um modelo tridimensional, genuíno, e pegar z igual a zero. Outra coisa é você ter um modelo genuinamente bidimensional, onde a coordenada z nem aparece. Você não está tomando z igual a zero. Você está dizendo que a derivada em relação a z já é zero. É muito mais forte. É isso que nós estamos fazendo nesse esquema aqui. Só para lembrar vocês. Bom, então olhando desse ponto de vista, vamos dar uma olhada nas equações de Maxwell. Só mais forte ou mais fraco? Oi? É mais forte ou mais fraco? Por quê? Não, porque primeiro você pega uma 4 dimensões. Aí eu faço 4 dimensões, eu corto o z e boto z igual a zero.
Aí eu vou se fazer igual a zero, eu vou para um plano tridimensional. Exatamente, uma seção plana de um problema tridimensional. Desligou, tchau. Não. Perdão. Não desligou, não, né? Não. Fala, desculpa. Se eu põe um das componentes igual a zero, mata ela. É uma seção planar de um problema tridimensional. Isso é uma física. A outra coisa é eu pegar, botar um vinco e eu vou ficar numa. Boto um vinco nessas paredes, que são 4, boto um vinco, e eu vou ficar numa superfície, né? Dizer que o meu problema não conhece a coordenada Z. Meu sistema não identifica uma função de x, y, z, t, sei lá, isso, igual a zero, ou seja, eu boto um vinco. Aí eu não estou no interplano, estou numa superfície de 3 dimensões. São diferentes. Aí então, uma coisa aqui. Só que então, esse plano ele tem uma dimensionalidade ou menos informação do que essa superfície, né? Mas não é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo uma coisa mais forte no sentido que é uma coisa mais reducionista ainda. Ela diz, não adianta você botar vírgula, ela está dizendo o seguinte: nada reconhece a coordenada Z. Toda dinâmica, ela só vê as coordenadas x e y, ela não vê a coordenada Z. Então não é que eu esteja no hiperplano. Porque o hiperplano, de uma certa maneira, você tem, imaginar que você tem uma hiperesfera. Você tem x2 mais y2 mais z2 igual a 1. Você elimina a coordenada z. Então vamos só para colocar, uma colocação, vou colocar a seguinte questão. Suponhamos que eu tenho essa grandeza, como já viu, né? Escreveu uma densidade lagrangiana por campos escalares. Eu não tivesse o seguinte, né? Vamos jogar, né? Se eu tivesse feito a seguinte situação, nós temos, vamos colocar como você está falando, gradiente de φ escalar, gradiente de φ. Então, eu tenho essa grandeza. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo, né? dx φ ao quadrado, dy φ ao quadrado, mais dz φ ao quadrado. Então, estou reconhecendo que eu tenho uma coordenada Z. Outra, então, isso, não estou dizendo, então, isso aqui eu estou mantendo a coordenada Z. Agora, suponhamos que eu esteja fazendo, olhando esse objeto aqui, do ponto de vista dessa redução que eu estou chamando de Kramer-Scherk. Então, se eu olhar para esse objeto aqui, do ponto de vista do Kramer-Scherk, não é Chern-Simons, não, a gente estava chamando de essa, sempre CS é Chern-Simons, não é Chern-Simons, é Kramer-Scherk, é só para, estou usando essas iniciais aqui. Então eu teria dx φ ao quadrado mais dy φ ao quadrado. Não tem, isso aqui não existe. Agora, uma outra coisa é você dizer que z é igual a raiz quadrada, por exemplo, de 1 ou de 1R2 menos x2 menos y2. Então, derivar em relação a z do mundo está derivado em relação a x em relação a isso. Então, esse termo aqui contribui. Então, se você impuser o vínculo de uma hipersuperfície, ou de uma superfície que é uma subvariedade de E3, não é a mesma coisa que você zerar, você ignorar a dependência de Z igual a zero. Você não está reconhecendo a terceira componente. Então, o teu problema, ele realmente tem uma dimensão menos. Então, a física é diferente. Mas se for Z igual a zero, no campo de Z também vai ser zero? Então, se você zerasse, se você disser que uma coisa é você φ de Z igual a zero, uma coisa. Agora, dizer que uma função pode ser nula num ponto, mas a derivada dela não precisa ser nula naquele ponto. Você pode ter uma função que a função se anula localmente, mas a derivada dela não é zero. É diferente, tá certo? Então, quando você faz essa hipótese aqui, essa hipótese aqui está te dizendo que o teu campo ele está em 3 dimensões, mas ele não depende da coordenada extra. Então, ele está realmente ignorando completamente aquela coordenada na sua dinâmica. Vamos dizer, eu achei que aquele exemplo pudesse ter ficado mais claro, o exemplo da função de Green. Mas se você tem duas cargas no espaço tridimensional, por exemplo, setor eletromagnético, as duas cargas têm uma interação do tipo 1 sobre L. Se você agora diz que você está no espaço tridimensional, mas os teus campos não reconhecem a coordenada Z, a interação não é mais 1 sobre L, é log de R, que é diferente de você fazer Z igual a zero na lei de Gauss. Se eu fizer Z igual a zero na lei de Gauss, vai continuar sem potencial. Isso vai continuar todo o potencial sobre raiz. Então, quer dizer, quando você ignora
quando você está realmente fazendo a redução dimensional, tirando uma dimensão do teu problema, você está alterando a física do teu problema, você está alterando princípios fundamentais. Fisicamente os dois não deveriam convergir, não? Oi? Fisicamente os dois resultados não deveriam convergir, porque você está considerando que as duas cargas são no plano, então você está desprezando, e o outro é você uma coisa, dizer que não existe. Não, porque pensa bem, se você está em 3 dimensões, Não existe, né? se você está em 3 dimensões, o que você imagina quando você coloca a carga aqui? Quando você coloca a carga aqui, as linhas de campo, elas têm um grau de liberdade de se jogarem da terceira dimensão. Quando você diz que o teu problema é mental, você bota a carga aqui, a linha de campo dela só se espalha no plano. Então, o campo fica mais forte. O campo não pode se diluir muito, quer dizer, quanto mais dimensão você tem, mais as linhas de campo se difundem. Então, o teu campo cai muito mais rápido que a distância. Agora, quanto menor é a dimensão do teu espaço, você tem menos lugar para a linha de campo fluir. Então, se você tiver uma dimensão, se tiver uma carga no plano, a linha só pode fluir numa direção. Então, o campo passa a ser, ele cresce com X, ele nem decresce com a distância. Se você for pegar esse mesmo problema, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu pegar. Desculpa. Se a minha dinâmica for controlada pelo Laplaciano, em 3, quer dizer, o Laplaciano, vou botar assim, em x, y, z, então a minha interação é 1 sobre L. Se a minha dinâmica for controlada pelo Laplaciano em x, y, como eu mostrei aqui para vocês, a minha dinâmica, a minha interação, ela cresce logaritmicamente. E se a minha dinâmica for simplesmente em uma dimensão, quer dizer, isso aqui é V2 de x2, o meu potencial ele vai ser módulo de x. Então, o potencial é que cai a distância, que ele já começa a crescer, mas fracamente, porque log é uma função muito devagar, mas aqui ele cresce lentamente. Então, você vê que a redução de uma dimensão muda drasticamente a fórmula da interação. Certo? Então, por isso que eu estou falando que eliminar uma derivada do Laplaciano é muito mais forte do que você resolver esse problema e colocar z igual a zero. Você continua com a caída com a descomparável com a distância. É aqui, você colocar log de raiz de x2 mais y2, você vai dar um log de x. Agora, log de x é devagar, quase parando. Só para terminar isso aí, por exemplo, no grafeno, no grafeno. A gente tem uma física que é aproximada de 3 dimensões em 2, ou seja... a gente tem essa física direta em 2. Aproximado ou direto já com o logaritmo? Quer dizer que não é como se fosse aproximado. O grafeno... Ele obedece às leis como se fosse... Você não diz que o grafeno é z igual a zero no setor tridimensional. O grafeno não tem z. O grafeno é uma camada atômica. Lá o que e o Novuzilov fizeram foi... pegou os paradrafos e foi formando camada unidimensional. Então não tem a terceira dimensão. Por isso que a física do grafeno é muito particular. Os férmions são férmions tipo Dirac, a relação de dispersão é linear, não é mais uma relação de dispersão quadrática, linear. Então a física muda muito com a dimensão, tá certo? Claro, é isso aí. Então a redução dimensional. Ô, Martinho, deixa eu te pedir. Pode ler, só para dar um abraço, um amigo que vai embora.